Se nós nascemos puro, o que a gente faz de errado? Como é que a gente erra, né? Para chegar a ter tanta coisa depois para ter que consertar. Olha, o que me explicaram foi o seguinte: você tá lá numa reunião com a sua mãe das estrelas, você fala, não, eu vou reencarnar em tal lugar. Só que assim, você sabe os riscos, você sabe o que tem na Terra, você sabe o que você vai enfrentar aqui. Só que você mesmo com coragem, você fala, não, eu vou me arriscar, eu vou me expor a isso e eu vou lá com o meu livre-arbítrio. Lá nesse meio, eu vou ver se eu avanço, se eu consigo vencer tudo isso, para eu ter esse implemento espiritual aqui, onde eu sou realmente vivo. Entendeu? Me explicaram isso. Então, quando você às vezes nasce puro, é o seu livre-arbítrio. Você vai ser influenciado, ou você vai fazer uso dele. Cara, é uma questão quântica, intrínseca, que eu acho que tem muito na nossa encarnação, e que a gente manda muito nisso, mas que esses espíritos eles falam que a gente tem muita coragem de reencarnar aqui com o véu do esquecimento, sem saber sequer quem você era, as aptidões que você tinha e os dons que você carrega. E a primeira reencarnação, se a gente parar e analisar, você não sabe o que é certo e o que é errado. Os gnomos são os seres elementais, que a gente sabe, são seres que saíram do reino animal e estão entrando no reino elemental para depois ir para o reino hominal. Então, o animal era um cachorro, sei lá, ele vai se tornar gente na próxima encarnação? Não. Tem Acho um que o meu reino vai. de transição. O seu vai, né? Eu acho que vai. Ele está tentando falar já. Tem um reino de transição ali, que é o reino elemental. E esses espíritos, quando passam pelo reino elemental, eles simplesmente fazem as coisas sem juízo de ser certo ou errado. É uma criança inocente, que ela não sabe se ela está fazendo aquilo, se é bom ou se é ruim, né? Então, quando esse ser reencarna depois, né, ele se desenvolve e ele reencarna como um ser humano, ele nasce simples e ignorante, ou seja, puro, no assim dizer, porque ele ainda não tem dentro dele nem a maldade, nem a consciência do que é bom. Ele vai fazer as coisas por experimentação. Então ele vai experimentar, que nem você falou, deixa eu fazer isso aqui, vamos ver se isso aqui é bom, vamos ver se isso aqui é ruim. Então ele vai ser muito influenciado, ele não tem juízo sobre as coisas. Vai acertar errar, muito também. Exatamente, até o ponto que ele, amadurecendo, depois de muito e muito tempo, ele tenha consciência. Nossa, perfeito. E aí ele vai ter livre-arbítrio para fazer suas próprias escolhas. E a gente pode ligar esse tipo de ser, de magnetismo, de entidade, aos Exus. Não os Exus de agora, os mais antigos, que eram neutros. Eles pediam o que você fazia. Quer dizer, você pedisse, ele fazia, independente do quê. Hoje, eles já têm mais discernimento. Hoje, eles já têm mais direção. É lógico que tem esses espíritos que trabalham nas duas áreas, nas duas linhas. Mas hoje já tem uma diferença. Mas lá no passado, para mim era nítido que um ser neutro, que tem muita força e muita energia, ele estava ali fazendo as experiências dele, era só você pedir. Gente, não pensa que eles se constroem só no amor. Tem espírito que se constrói na sombra, no mal. Ele entra por aquilo e ele vai atrás daquilo. E ele vai crescendo naquilo. Então, o bem, ele está aumentando, ele aumenta. A gente desenvolve tecnologicamente, o amor aumenta. Mas existe uma outra parte que a gente não julga, mas que às vezes é contrária, que ela também se desenvolve e muito. Não é pouco. Já visto o que está acontecendo no planeta hoje. Exatamente, né? É uma guerra. Dona Roseli, que ela fala que não acredita em espíritos puros, mas ignorantes. E, na verdade, quando a gente fala de pureza, não é de perfeição, né? É justamente de espíritos que não têm ainda registros na sua mente para tomar suas próprias decisões. Então, logicamente, são ignorantes de conhecimento, de sabedoria, assim por diante, né? Talvez um ser elemental, ele talvez seja um espírito puro, né? Quem tira a pureza dele é quem capta, quem contacta. Quem come a maçã. Exatamente. Porque quem come busca o conhecimento. E quem direciona. O conhecimento faz a gente vencer a nossa pureza, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você conhece, você começa, digamos assim, a quebrar alguns paradigmas, como você fala Exatamente. sempre. Porque, puxa, Papai Noel não existe?
né? A partir do momento que você conheceu, cai algumas fantasias, cai algumas coisas que nós guardamos dentro de nós. Então, o conhecimento é quase igual essa maçã, né? Exatamente. Que vem romper essa, entre aspas, pureza que a gente tem. E que às vezes faz parte do processo dele se desenvolver. Sim, é lógico. Porque ele vem com essa virtude da pureza, e aí ele se expõe, e aí ele fala, vamos ver o que vai dar, né?